Entre os dias 14 e 19 de março deste mês, se comemora a Semana Mundial do Cérebro, que celebra as pesquisas científicas nessa área. O cérebro foi um dos órgãos afetados pela Covid-19 durante a pandemia e, segundo o neurologista Rafael Espera, o efeito neurológico da Covid pode se dividir entre agudo e crônico. O paciente que tem um quadro de COVID, né, ele pode ter manifestações neurológicas no início do quadro, né, nas 4 semanas iniciais. E essas manifestações, elas podem ser, né, desde, por exemplo, um AVC relacionado ao COVID, né, trombose venosa cerebral, que é quando se formam coágulos nas veias do cérebro, né, outras manifestações, né, síndrome de Guillain-Barré, o que é isso, esse nome super diferente? É uma doença inflamatória dos nervos periféricos, né, miopatia, né, que é a inflamação do músculo, né, perda de olfato e paladar, né, que várias pessoas têm, é uma manifestação neurológica, né, por comprometimento dos ramos do nervo olfatório. Né, são as mais comuns essas que eu falei. Os efeitos crônicos podem ser vistos 4 semanas após a infecção, mas principalmente depois de 12 semanas, o que pode ser chamada de síndrome pós-Covid. Inclusive é o que a gente tem estudado agora no Hospital das Clínicas, tá? Eu tenho feito uma pesquisa direcionada a isso. Então, aí, dentre esses, o que chama mais a atenção e que tem sido o escopo, né, de um grande volume de pesquisa é o que a gente chama em inglês de brain fog, né, que é como se fosse uma névoa na mente, né, mas que nada mais é do que déficits cognitivos tardios, né, depois de 12 semanas, relacionado à COVID. O que é isso? Quando o paciente começa a ter dificuldade em atenção, memória, raciocínio, pensamento mais lentificado, né? E assim, esse termo sequela, ele deve ser utilizado com cuidado, porque assim, a gente não sabe, né, uma doença nova, se isso se permanece depois de 6 meses, de um ano, como esses pacientes evoluem. Inúmeros estudos e artigos científicos estão sendo divulgados, mas a medicina ainda não pode dizer com 100% de certeza se os efeitos neurológicos da Covid serão temporários ou permanentes. A gente tem visto isso mesmo, tá? Principalmente quadros graves. E assim, o que vai tratar isso, né? Remédio, reabilitação cognitiva, né? A gente não sabe ainda. Inclusive, o trabalho que a gente faz no HC, a gente faz um treinamento cognitivo em alguns desses pacientes, tá? Para poder ver como vai ser essa reabilitação e para poder comparar com quem não fez esse treinamento, para ver se isso é efetivo. Então, assim, os dados nos sinalizam o quê? Pessoas que tiveram COVID tanto leve, quanto moderado, quanto grave, podem ter distúrbios cognitivos. É frequente. Não sabemos como isso vai evoluir ao longo do tempo. Talvez os quadros leves, depois de 6 meses a um ano, recuperem bem e voltem ao normal, né? Depois de 2, 3 anos, não sei. Tem que avaliar isso. Os quadros graves, esses sim, parecem ter, né, sintomas mais intensos e persistentes. Apesar das notícias um tanto quanto preocupantes, o cérebro também tem seu poder de regeneração. A ginástica cerebral é um método que ajuda a recuperar perdas cognitivas, como explica Helena Cano, especialista na área. A nossa ferramenta principal chama-se ábaco, tá? É um ábaco do modelo japonês, onde o aluno pratica todas as aulas e também pratica em casa, tá? E quanto maior a frequência dessa prática, mais habilidade ele vai ter em relação às capacidades cognitivas. Então, ele vai melhorar a memória, vai melhorar a concentração, o foco e principalmente cálculo mental. Toda atividade cerebral, a estimulação, ela é embasada em 3 princípios: novidade, variedade e desafio crescente. Então, se nós praticarmos isso em casa, com bastante frequência, a gente vai conseguir benefícios em relação à atuação do cérebro, tá? Então, por exemplo, você fazer coisas diferentes da sua rotina. Fazer caminhos diferentes para o seu trabalho, para a sua escola, para o seu lazer, experimentar sabores diferentes, tá? Cheiros diferentes, conhecer pessoas diferentes, fazer cursos diferentes. Então, tudo aquilo que você oferecer para o seu cérebro, de forma que ele vai tirá-lo da zona de conforto, você estará estimulando esse cérebro. Helena ainda deu dicas para o dia a dia para manter a saúde de forma global. Cuidar dos 5 As.
Uma delas é a atividade social. Tá? Então, precisa fazer amizade, precisa ter um grupo de pessoas nos quais ela se mantenha socialmente ativa. O segundo A é a atividade física e o cuidado com a alimentação. Tá? É muito importante continuarmos cuidando dessa parte. Eu acho que isso já está bem divulgado, né? A questão da parte física. Outro A importante é a atividade mental. Manter a atividade cerebral ativa, propondo justamente os 3 pilares: novidade, variedade e desafio crescente. Outro A muito importante é a atenção em relação a diabetes, a colesterol e pressão alta. Tá? São os 3 fatores alimentares, né? Normalmente acarretados por alimentos, e que as pessoas precisam ter isso equilibrado. E o quinto e o último A, que é muito, muito, muito importante, é a atitude positiva em relação à vida. Marília Fusaro teve Covid e meses depois um AVC. Em consequência das doenças, Marília passou a ter esquecimento e confusão mental e buscou a ginástica cerebral para melhorar os sintomas. Estou fazendo desde outubro, se eu não me engano. Desde outubro, e eu percebo melhora, principalmente na parte de números, contas. Eu acho que o meu raciocínio está mais rápido e a parte de memória também. Acho que tem ajudado bastante. Eu percebo principalmente na parte de raciocínio, que eu estava com bastante dificuldade. E eu tenho resolvido as coisas mais rápidas, assim, eu percebo que deu uma agilizada no pensamento.